Olá, tudo bem? Vamos trocar mais uma ideia a respeito da lição dessa semana, terceira lição desse terceiro trimestre de 2025. Estamos estudando sobre o livro de Êxodo. Ontem eu não mostrei, está aqui a minha lição. Deixa eu falar um pouquinho sobre a lição, porque de repente alguém que está assistindo o vídeo nem sabe o contexto do vídeo, né? Nós adventistas, nós temos algo que nós chamamos de lição da escola sabatina. Então, todo trimestre vem um guia de estudos da Bíblia, às vezes é uma doutrina, às vezes é um livro da Bíblia. No caso desse trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Êxodo, né? Bem mais precisamente ali a história de Moisés. Nós estamos agora na história de Moisés. Então geralmente são 13 lições durante cada trimestre. Deixa eu até ver aqui no guia de estudos, teremos 13 lições. Nós chegamos à terceira lição desse trimestre, que tem por título Começo Difícil. Então, cada lição, em cada semana, ela inicia na parte de sábado à tarde. Eu gravei um vídeo aqui dentro do meu contexto, porque eu não estou conseguindo nem postar os vídeos rapidamente por conta de internet. Eu tô de férias aqui no Rio Grande do Sul, na casa da minha sogra, por isso é um vídeo, é um bate-papo, é uma conversa. Então é um vídeo caseiro, bem caseiro mesmo. Tô com o meu celular apoiado aqui num pote. Trouxe o meu microfone, que vale aqui é o microfone e o celular para gravar, né? E eu tô me aprofundando nesses temas, que são temas fantásticos. E eu trouxe alguns insights da lição de hoje. A lição de hoje, aliás, perdão. Tô gravando esse vídeo segunda-feira, dia 14, à noite. Mas eu vou falar da lição de domingo, tá? Sem pressa, sem pressa. Eu gravei ontem à noite a lição de sábado, que era domingo, consegui postar hoje de manhã. E agora, segunda-feira à noite, estou gravando a lição de domingo, dia 13, então eu estou atrasado um dia. Mas vamos lá, na lição de domingo, nós temos o título Quem é o Senhor? Que foi aquela pergunta de Faraó, né? Uma pergunta bem arrogante de Faraó. E a lição você já tem, apesar que quando eu subir o vídeo, quando você estiver assistindo esse vídeo, na descrição dele no YouTube, eu vou deixar o texto original da lição, juntamente com o verso bíblico da pergunta e a resposta, tá bom? É o que está aqui, né? Mais o texto bíblico, que não está aqui, que eu vou deixar, e abaixo do texto bíblico a resposta. Mas o restante vai estar tudo aqui na descrição. O que eu vou falar no vídeo aqui não é o que está escrito na lição. Algumas coisas sim, mas é dentro do tema, dentro do assunto. Bom, vamos lá que eu já gastei aqui mais de 3 minutos falando sobre isso. Bom, eu também faço esses vídeos, deixa eu gastar um tempinho falando sobre isso, bem rápido aqui, até para deixar registrado, gravado, para uma futura pesquisa, um aprendizado, eu gosto, né? É, Talvez serão poucas pessoas que terão contato. Eu tenho alguns canais do YouTube, eu estou postando inclusive num canal recente que eu criei que tem 11 inscritos. Eu coloco no meu status para os irmãos da igreja, os irmãos da igreja na qual estou pastor, do distrito ali tenham acesso, tenham curiosidade, queiram ver, queiram se aprofundar também no tema. Quem quiser, né? Na realidade, quem quiser. Vamos lá, porque já falei demais. Nessa parte de domingo, quem é o Senhor? A minha proposta é trazer aqui uma análise profunda do estudo, tá? Desse estudo, quem é o Senhor. Eu tenho um esboço aqui que eu quero compartilhar com vocês. Este estudo, ele explora uma das perguntas mais provocativas da história bíblica, que está registrada em Êxodo capítulo 5, verso 2. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Veja que pergunta, né? Então, minha proposta aqui é fazer uma análise desse texto e dar 3 eixos principais dentro desse verso, que é um eixo teológico, um eixo histórico
e também um eixo existencial, tá bom? Essa é a proposta. Teológico, histórico e existencial. Primeiro, o eixo teológico, né? O contexto da teologia bíblica desse verso. O pano de fundo do texto é o confronto direto entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses do Egito, especialmente o próprio faraó, que se via também como divino, como um ser divino, como um deus. A recusa de Faraó ao dizer que não conhecia o Senhor não é ignorância inocente, mas rebeldia consciente, refletir um coração endurecido e arrogante. A palavra-chave aqui, a frase-chave, o insight aqui, está justamente nesse trecho aqui, ó. Ao se recusar, né, ao recusar a Deus, Faraó, ao dizer que não conhecia, não era um conhecimento provindo de uma ignorância inocente. Tipo assim, nunca ouvi falar, quem é? Não, mas era uma rebeldia totalmente consciente. A resposta de Faraó marca o início de um conflito entre dois reinos, o de Deus e o dos homens. O reino de Deus e o reino dos homens. O Senhor é apresentado como soberano, como autoridade para ordenar libertação e culto. Ele tem essa autoridade, ele tem esse poder. Enquanto Faraó representa um sistema que escraviza e impede o culto verdadeiro. Olha que antagônico isso. Perdão, olha que antagônico. Deus, soberano, né, sobre todos, sobre toda a terra, tem autoridade, ele possui toda a autoridade para ordenar libertação e culto. E Faraó, que representa o sistema desse mundo, o sistema satânico, ele escraviza as pessoas e ainda impede que elas cultuem o Deus verdadeiro. Quem é o Senhor? É mais do que uma pergunta, é uma declaração de autonomia e rejeição da autoridade divina. É alguém, é um pecado que não é velado, é um pecado de mão estendida, é um pecado de rebeldia. Segundo ponto, segundo eixo, que é o simbolismo histórico e profético. O estudo ele traça um paralelo entre o Egito, do Êxodo, e a França da Revolução Francesa, com base em Apocalipse 11, verso 8, e Isaías 30, versos 1 a 3. Eu acho melhor a gente ler esses textos para não ficar só de repente na curiosidade, né? Pode ser que alguém não esteja aí tendo acesso agora, nesse momento, à Bíblia. Apocalipse 11, verso 8, diz o seguinte, ó. Apocalipse 11, versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Interessante, né? O seu cadáver ficará exposto, ficará estirado ali na praça da grande cidade, que espiritualmente, né? Simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Então, o Egito ele remete isso, né? Essa apostasia deliberada, voluntária, uma rebeldia, né? Às coisas que são de Deus. Isaías 30, claro que é mais profundo do que isso, mas eu não quero que o vídeo fique com 20, 30, 40 minutos. Já está longo, então vamos já caminhar aqui para o final. Isaías 30, versos 1 a 3 diz: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Ambos os contextos compartilham características semelhantes. Lembra que a gente está vendo aqui o eixo histórico, né? Histórico e profético.
tanto o Egito como a França da Revolução Francesa, que representa o ateísmo, né, na sua grande proporção, quais são os contextos semelhantes, as características semelhantes que elas compartilham, o Egito e a França da Revolução Francesa. São 3 pontos, aqui, de acordo com o nosso estudo: negação da existência de Deus, exaltação da razão humana e resistência à palavra de Deus e resistência ao povo de Deus. São 3 pontos importantes. E Ellen White, ela confirma esse paralelo ao dizer que o Egito foi o exemplo mais ousado de ateísmo e rebelião no Antigo Testamento, e que a França revolucionária repetiria esse mesmo espírito. Ambos os contextos são marcos históricos da resistência escancarada contra Deus. Tanto é que Ellen White diz lá no Grande Conflito, esse trecho, tem um trecho maior, mas esse trecho que eu vou ler está na lição também de domingo, que é o Grande Conflito, página 229, que diz: nenhum monarca se atreveu a se rebeliar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Forte, né? E por último, a aplicação existencial e pessoal, o eixo, né? Existencial e pessoal. O estudo fecha com uma pergunta reflexiva e poderosa: você conhece o Senhor? A implicação é clara. A salvação está em conhecer a Deus. De acordo com São João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. A recusa de Faraó nos leva a uma autorreflexão. Será que também estamos resistindo à voz de Deus em alguma área da vida? Isso é muito importante. E não podemos deixar passar a esmo. Mesmo que você seja um cristão, mesmo que você se declare cristão, a gente tem que fazer uma análise profunda da nossa vida se não tem alguma área, alguma parte em que eu não entreguei completamente a Deus, em que eu resisto, estou resistindo. De repente um pecado, algo que eu gosto, algo que eu não desapego de jeito nenhum. Isso é uma negação a Deus. É uma forma de negação, ok? Não é só o ateísmo. Tem gente que pensa que é só aquele que se declara ateu. Não, tem muito cristão que não faz essa autoanálise, né? Não abandona pecados, ao contrário, fica acariciando pecados. Além disso, há um alerta contra o cristianismo nominal, onde se diz conhecer a Deus, mas age como se ele não existisse. Gente, isso aqui talvez seja a frase que mais forte dessa reflexão. Mais forte. Um cristianismo nominal é aquele que a pessoa diz conhecer a Deus, mas nos seus atos, no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas escolhas, ela age como se Deus não existisse. Isso é terrível. Bom, fechando aqui uma síntese sobre esse estudo. Esse estudo ele parte da arrogante pergunta de Faraó para mostrar como a recusa em reconhecer a autoridade divina é uma marca do cristianismo rebelde de todos os tempos. Aliás, é a marca do espírito, não do cristianismo, mas do espírito rebelde de todos os tempos. Ele revela o conflito entre o reino de Deus e os reinos humanos, destacando o Egito como símbolo da resistência à vontade divina. A análise histórica conecta essa postura ao ateísmo da Revolução Francesa, reforçando as repetições de padrões espirituais ao longo da história. Por fim, o estudo nos convida à reflexão pessoal. Conhecemos de fato o Senhor ou apenas ouvimos falar dele? A verdadeira libertação só acontece quando reconhecemos e obedecemos a sua voz. É a velha frase, o velho texto: pelos seus frutos os conhecereis. Hoje existe uma tentativa ousada, uma frase que está em voga, né? Não me julgue. A gente não pode julgar. Mas às vezes, e de fato, ela cabe sim em alguns contextos essa frase, em outros não. Por exemplo, tem pessoas que, igual um exemplo que eu vi uma vez um pastor
falando, e achei fantástico aquilo. É igual você olhar para um pé de limão, ele tem limão, e é como se o pé dissesse: "Não, eu sou um laranjal, eu produzo laranjas". "Não, mas é limão, eu estou vendo aí, é limão". "Não, você está me julgando, eu não sou limão, eu produzo laranja". Podemos até mudar o exemplo, porque laranja, às vezes, se confunde com limão, pode ser confundido com limão. É difícil, mas vamos tirar, vamos quebrar essa objeção e vamos dizer que seja uma jaca, só para ficar melhor o exemplo, ou um caju. A pessoa tá, o pé tá dizendo: "Não, eu produzo jaca". "Não, mas eu tô vendo limão aí, é limão que você". "Não, você tá me julgando, e o meu fruto é jaca". "Não, é limão". Então, nesse contexto, não é que você está julgando, a pessoa está se condenando. Então, pelos frutos a gente conhece quem é cristão e quem não é. Quem produz limão, quem produz laranja, quem produz limão, quem produz acerola, enfim, né, pelos frutos que a gente identifica. Então, de nada adianta a palavra bonita, a frase bonita, o arrependimento que não é sincero, se de fato o fruto diz outra coisa. Então fica a pergunta: conhecemos de fato o Senhor ou apenas ouvimos falar dele? E cristianismo nominal é aquele em que a pessoa diz conhecer a Deus, mas age como se ele não existisse. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas a gente não pode perder esses insights, esses ensinamentos, esses aprendizados, porque eu tenho certeza que eles são profundos e eles podem nos ajudar muito espiritualmente a alinhar o foco, a alinhar o caminho e estar dentro da vontade do Senhor e não da vontade humana. Lembre-se do que nós falamos lá dos paralelos, das semelhanças entre o Egito e a França revolucionária, né? É, a França revolucionária, negação da existência de Deus, exaltação da razão humana, ou seja, o homem é o centro, ao invés de ser o é, teocêntrico, adoração teocêntrica, Deus é o centro, o homem é o centro, antropocêntrica, né? Deus tem que ser o centro, não o homem. O homem não serve de nada, né? E a resistência à palavra de Deus e a resistência ao povo de Deus. Deus nos abençoe, que a gente possa crescer, né? E vencer cada gigante. E alguns deles, em alguns momentos, o gigante é o nosso próprio eu. Deus abençoe você, um forte abraço e vamos ver se a gente consegue gravar mais alguma coisa durante essa semana e a lição dessa semana. Um forte abraço, até logo. Tchau, tchau.